Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cabe Recurso. Estou aqui mais uma vez ao lado do meu querido amigo, colega, Dr. Rafael Soares, em que vamos discorrer sobre as novidades do mundo jurídico. Tá tudo bem, Tudo Dr. bem, Rafael? graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando. Agradeço desde já, né, sua paciência, sua atenção aqui conosco, né, desde o primeiro episódio. É isso aí, Dr. Douglas. Vamos para mais um, né? Graças a Deus. É isso, cara. Cara, o complicado de a gente ficar conversando sobre pauta quente é que o episódio já nasce assim, velho. Já nasce velho, porque assim, a gente falou do caso das medidas cautelares, da questão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e falando sobre o caso do Oruan, que ele foi preso. O Oruan, acho que ontem ou anteontem, saiu a decisão falando que ele vai ser solto. Sexta-feira. E teve a decisão recente da condenação do ex-presidente e o núcleo, seria o núcleo duro lá do golpe. Sim. E é interessante... Perdão. Não, pode falar assim. O interessante é que a gente já tinha cravado, né? Já tinha cantado essas pedras, que o Oruan seria solto e que o Bolsonaro seria condenado lá no último episódio, né? Sim. E como você falou, já era uma pedra meio que cantada, mas... Com certeza. Eu acredito que no caso do Oruan até é uma questão um pouco mais... Eu acho que era realmente certo. Eu achei que ele ia ficar um tempinho mais preso, mas era muito difícil, né? Porque era com fundamento da jurisprudência do próprio STJ, de que tem que haver a comprovação de um risco eminente para fazer um decreto preventivo. Na situação dele era um pouco mais complicada, até porque ele, por livre e espontânea vontade, se apresentou ao presídio, então fica demonstrado um perigo de fuga, né? Exatamente. Tem aquela questão também. A decisão que decretou a preventiva dele, se a gente para ler, né, que nós que tivemos a oportunidade de ler, foi muito genérica, né? E foi aquela decisão que, se você para ver em qualquer outra vara do TJ Rio, vai ser parecida. Né? Ordem pública, ordem econômica, aquelas coisas, né, dos critérios para preventiva. Mas realmente, assim, na minha visão, não fez sentido nem a decretação da preventiva. Eu acho que de início, né, já não deveria nem ter nascido, vamos colocar assim, né, essa questão. Não deveria nem ter sido colocada em discussão, porque de tudo que foi visto, né, a gente já comentou sobre isso, não vamos saturar o tempo hoje falando disso, que a gente já falou sobre isso, mas de tudo que foi visto realmente, cara, foi uma prisão muito midiática, né, muito em razão da mídia estar ali, dele ser filho do pai dele, que a gente também, todo mundo sabe quem é, mas muito mais midiático, eu diria, do que propriamente técnico, a prisão dele. Não sei se você vai concordar com isso. Sim, eu concordo. Eu acho que o problema da gente... A gente está aqui como podcast, a gente tenta, às vezes, buscar uma postura mais técnica, mais jurídica, mas, assim, é muito difícil a gente desvencilhar totalmente a questão do que é político do que é direito, porque isso acaba tendo uma correlação. Tanto no caso da condenação do presidente Bolsonaro, quanto da questão do caso do Oruan. É muito difícil de desvencilhar o que é político, do que é jurídico, porque, enfim, é uma questão muito mais convoluta, é muito mais complexa, né? Por exemplo, o caso... Porque até a questão da ordem pública é difícil a gente estabelecer o que é a ordem pública, sim, o que... Enfim, o que a gente entende, o que é um perigo para a sociedade. Verdade. E, assim, E a todo momento... a política invade a seara jurídica acaba invadindo a seara política justamente por causa disso. Existe muitas vezes uma politização, uma acusação de determinados institutos jurídicos que enfim, tem um fundamento jurídico relevante. Existe a realidade prática dos tribunais e existe como a sociedade enxerga aquele instituto jurídico. Não, eu vou além, desculpa te interromper, eu vou além. Vamos falar aqui para a nossa realidade do TJ Rio, né, que é onde a gente mais trabalha. Cara, se você pega os tribunais de interior, né, as varas de interior e as varas da capital, você vê que até essa questão da ordem pública mesmo é muito relativizada. Porque, por exemplo, um traficante, não vou nem falar traficante, mas se uma pessoa é pega com, por exemplo... sei lá, 10 gramas de cocaína aqui na capital, talvez o tratamento que ela vai receber vai ser muito mais brando do que uma pessoa com 10 gramas no interior. Entende? Só para abrilhantar essa parte da ordem pública,
Acho que essa questão também é muito relativizada, né? Sim, sim. Desculpa ter interrompido sua linha de raciocínio, Não, mas... com certeza. Eu acho que você tá mais do que certo. Você acaba vendo a própria... Você vê que muitas vezes uma decisão judicial, eu acho que nunca antes na história passou tanto escrutínio público quanto é hoje em dia. Uhum. Tanto você soltar alguém quanto prender alguém, assim, a depender da pessoa que vai ter uma reação na sociedade muito diferente, vai causar... Vai estar todo mundo discutindo, vai ser discutida a legitimidade dessa decisão. Eu não acho... Isso é um fenômeno que eu acho que é bastante contemporâneo, Sim, né? sim. Até a legitimidade de determinados estudos jurídicos, como a audiência de custódia, Uhum. que eu acho que é até interessante você abordar também. De muitas vezes a gente associar a audiência de custódia como um instrumento de impunidade, de um subterfúgio do crime organizado de fugir. Longe Né? disso, longe disso. Inclusive nós temos, né, dados. Inclusive você trouxe esses dados lá pra gente essa semana. Eu não os tenho de cabeça, eu acho até interessante a gente abrir para começar a falar sobre a questão da audiência de custódia, né, em relação a essa questão do escrutínio, né, de ser subterfúgio, né, do crime organizado. Mas assim, a gente vê que pelos números está longe disso, né, doutor Douglas? Sim, sim, sim. E a gente pega aqui, por exemplo, ó, TJ do Rio divulga que mais de 76% das audiências de custódia no estado mantém a prisão do acusado. Então, se a gente vai pegar aqui, perdão, apareceu anúncio aqui no meio da Acontece. anúncio no meio da reportagem. Mas se a gente pega aqui os números, por exemplo, números, ó, das 4.891 audiências de custódias analisadas, 3.755 terminaram com a manutenção da prisão, ou seja, das 4.891, 3.755 pessoas continuaram presas depois da audiência de custódia e só 1.098 saíram. Acho assim, interessante, como você bem sabe, né, Douglas? Eu não sou o maior fã da audiência de custódia, de fazer audiência de custódia, exatamente por saber mais ou menos esses números, a gente saber que a chance da pessoa sair na audiência de custódia depende mais da pessoa do que propriamente da justiça. Eu vou explicar isso. A audiência de custódia, ela serve para ver, né, aqui em palavras, né, não vou tentar rebuscar, né, para não ser tão técnico, não ser uma aula chata de direito, mas a audiência de custódia basicamente é para quê? Para ver a legalidade da prisão, né, para ver se os direitos daquela pessoa foram respeitados no momento da prisão, o que nem sempre acontece, porque a gente vê, por exemplo, essa questão da legalidade, né? A gente vê, às vezes, uma invasão de domicílio acontecer e você só vai conseguir apurar isso na audiência de instrução, entendeu? Não vai ser nem na audiência de custódia. Né? Claro, para ver também a integridade, a audiência de custódia também serve para ver a integridade do preso, para ver se, por exemplo, se aquela prisão não decorreu de uma violência, né? Se o policial não agrediu aquela pessoa, se o policial não, entre aspas, né, forjou aquela pessoa, que também, na prática, né, isso aí na teoria, na prática a gente não vê isso acontecer. Na prática a gente vê, basicamente, o juiz de custódia, tipo, fazer umas perguntas ou outras, tipo, você pode, você tem alguma doença, você tem que tomar algum remédio específico, você faz parte de alguma facção, você pode ficar em determinado lugar e tal. E também outra coisa que a gente tem que entender, que, de repente, na audiência de custódia, não vai ter como realmente a gente falar sobre liberdade, porque às vezes tem um mandado de prisão da vara de origem, né? E nem sempre o juiz da custódia vai ser o juiz da vara de origem. Na verdade, quase nunca vai ser, né? É bem raro, porque a gente tem varas específicas só para isso, né? E geralmente ficam perto dos presídios, né? Esses presídios iniciais, por exemplo, no interior, se a pessoa for presa, geralmente ela vai para Campos. Aqui, se eu não me engano, como é que chama ali? Del Castilho? Del Castilho, você está se referindo ao presídio de Água Santa? Não, aquele outro presídio. Até que quando aquele nosso cliente, cantor, aqueles dois cantores foram presos, aqueles nossos clientes, a gente teve que ir pra lá. Não lembro agora o nome do presídio, cara. Mas acho que é. Acho que é, né? Dali Del Castilho. Não é Água Santa. Eles foram pra Água Santa, mas antes disso eles passaram... Você tá falando Benfica? Benfica, cara. Benfica. O presídio de Benfica. Sempre confundo Benfica com Del Castilho. Benfica. Então, assim, cara, em relação ao audiência de custódia, é muito interessante a gente falar sobre isso, desde que a gente entenda que, na prática, cara, ali vai ser só mesmo para ver a integridade do um ponto que eu acho que é relevante, às vezes, a gente trazer para a população.
esclarecer um ponto relevante é que muitas vezes a pessoa vai na audiência de custódia, aí bate na mão do juiz e ele vai lá e solta. Assim, primeiro que os dados demonstram que não é uma questão tão preto no branco assim. E a gente tem que entender que muitas vezes as pessoas não entendem, é que existem regimes de prisão. Verdade. A pessoa pode ser presa em regime fechado, semiaberto e aberto. Sim. E justamente você acaba fixando esse regime pelo quanto da pena que a pessoa é condenada. E assim, a gente não pode condenar uma pessoa que comete um ato ilícito, por exemplo, de furto, uma pena acima do máximo legal estipulado nessa pena. Então, assim, o que acontece na ordem prática? Muitas vezes a pessoa é pega em flagrante delito sobre o crime de furto, só que crime de furto é uma pena abaixo uma pena mínima abaixo de 4 anos. E aí o juiz que vai verificar essa situação, ele não tem como você manter uma pessoa num regime prisional, uma prisão preventiva, sendo que lá no final do resultado do processo, ele vai ter uma condenação que você não tem como colocar em regime fechado. Perdão. Não, e muitas vezes a pessoa acha que, porque vai vir, por exemplo, um bandido, um traficante, vai bate lá na audiência de custódia e é solto. Então, primeiro, para você comprovar que alguém é um criminoso, custo mais, você tem que ter uma prova disso. É um primeiro ponto. O segundo ponto é que, restando demonstrado que essa pessoa tem um ânimo de se associar, que há indícios robustos, ou pelo menos indicativos que essa pessoa é associada ao crime organizado, não se trata de uma faculdade do juiz, se trata de um dever dele de impor uma prisão cautelar. Porque isso aí não é opinião minha, isso aí é a jurisprudência do STJ, isso é norma cogente do Código de Processo Penal. E outro ponto também que a gente você foi falando, eu já ia deixar passar batido, é que na audiência de custódia também serve para ver as condições daquele acusado. Então, por exemplo, se ele tem trabalho fixo, se ele tem residência fixa, se ele é primário, né, tudo isso vai ser analisado ali também e, de repente, realmente ele vai sair. Por exemplo, a gente tem um caso, a gente já citou esses 2 casos aqui que eu sempre gosto de citar porque o resultado foi igual, mas em circunstâncias diferentes. Né? E o resultado foi, né, já dando spoiler, né, que a gente já falou sobre esses 2 processos aqui, foram 2 processos que no final foram o tráfico privilegiado. Assistam o episódio piloto do podcast que a gente fala desse a gente dá uma pincelada, mas só para falar sobre a questão da custódia. Por exemplo, nós tivemos esses 2 clientes, são nossos clientes até hoje, que eles estão cumprindo hoje as condições do tráfico privilegiado. Mas, basicamente, né, um rapaz foi pego com 1 quilo de maconha, né? E o outro foi pego com, se eu não me engano, foram 20 gramas de maconha e 5 lança-perfume. Né? Black lança, sei lá, não entendo muito dos nomes, das nomenclaturas que eles dão. Uma hora é lança, outra hora é black lança, outra hora é loló, não sei, enfim. O carioca é muito criativo. Criativo para dar nome para droga. É verdade. Aí, basicamente, esse de 1 quilo era longe aqui também, gente, de fazer juízo de valor, questão racial, não é isso. Mas a gente tem que também ter essa análise e a gente talvez vai até tratar um pouco sobre isso no decorrer do episódio. Um homem branco foi pego com 1 quilo de maconha dentro de casa e um homem negro, numa festa, estava com 20 gramas de maconha e 5 black lanças. Né? Os 2 foram presos, tipo assim, um foi preso numa semana, o outro na outra semana. Um negócio assim, foi bem perto. O de 1 quilo era primário, tinha residência fixa, tinha trabalho fixo, né? Foi para audiência de custódia, saiu no outro dia, ficou 1 dia preso. O outro menino, ele já estava respondendo um processo que ele tinha sido pego antes, se não me engano era 10 gramas de maconha, um negócio bem pouco também, bem pouco. Só que eram de haxixe, ele estava transportando de uma cidade para outra. Ele tinha comprado na cidade, estava indo para outra, foi pego, né? Então ele já estava respondendo esse processo. Como ele já tinha um processo, quando ele chegou na custódia, né, ele era um homem negro, não vou falar que foi por isso, gente, não é isso, mas são dados que eu acho interessante a gente ter também. Quando bateu na custódia, eles viram que ele já estava respondendo um outro processo de tráfico, de possivelmente ser tráfico, ele ficou. Né, ficou preso, se eu não me engano, foram 6 ou 7 meses até sair o resultado do processo, enquanto o outro não voltou mais para a prisão, mesmo com 1 quilo de maconha, foi condenado no tráfico privilegiado, entendeu?
Então, assim, a audiência de custódia tem essa importância, eu diria, né, de ter essa análise também individual do acusado, né? Ali, aquele momento vai ser para isso também, né, para ver, pô, esse cara aqui, de repente, né, realmente é um trabalhador, ele não é um criminoso costumaz, por exemplo. Às vezes ele foi um cara que cometeu um crime, né? E é claro também, como você falou, a gravidade do delito. Então, por exemplo, se é um caso de um possível homicídio que tem uma pena alta, de um feminicídio, por exemplo, que tem uma pena alta, não vou falar também que é difícil de sair, porque às vezes, nessa situação, às vezes na audiência de custódia sai em decorrência muito dessas questões pessoais, né? Sim. Mas, como o exemplo que você deu perfeito, por exemplo, o crime de furto, né? O crime, dependendo também do furto, né? Claro, se for um furto de milhões, sim, né, é uma coisa. Agora, um furto, por exemplo, de pouca coisa, né, provavelmente vai sair. A depender, tem uma aplicação do princípio da insignificância em determinados casos. É um tema que realmente se estende a de infinito. Que a gente falar, você falou de audiência de custódia, mas aí a gente já pode entrar na questão de perfilamento racial, sim, enfim, de inúmeras coisas. Sim, verdade. Um tema que eu tava achando interessante a gente conversar é que, assim, essa semana, 2 semanas pra cá, desde que a gente fez o último episódio, os anos 90, anos 2000 estão com tudo. Que, assim, voltou com a moda de calça com cintura baixa e voltou com a tentativa de voltar com a PEC da blindagem para assustar inquéritos eventuais, investigações contra deputados, senadores, parlamentares. E também houve a recente aprovação da gratificação faroeste. A situação da PEC da blindagem já nem teve muito assunto pra gente falar, porque já caiu. CCJ no Senado derrubou. Eu acho que vai vir uma questão mais política. E se a gente entrar em questão política aqui, o episódio não tem tempo para conversar. Mas eu acho que é muito interessante falar sobre a questão da gratificação faroeste. Com certeza. O que você tá achando disso? Como você tá vendo a situação? Bizarro. Eu acho bizarro, assim, o que a gente pode esperar também, longe de querer falar de política, mas a gente não pode esperar tanto dessa alerge também, né? Infelizmente. Longe de querer falar de política, tem excelentes deputados ali e tal, sim, mas vamos ser sérios, o Rio de Janeiro em si, né, a gente sabe disso. Então, assim, eu li por alto também a manifestação do MPF, né, e a gente vê que é um retrocesso, porque a gente teve a DPF 635, né, que foi a DPF das favelas, sim, né, que vai limitar não limitar, né, mas colocar certos critérios para as operações policiais, e ao mesmo tempo você vê a Alerj no contrário disso, né, dando essa sim, bonificação se não me engano é só para a Polícia Civil, né? Sim, pelo que eu vi, sim. Então, assim, a gente percebe, cara, vai ser uma grande caça às bruxas. Sim. Né? E vai ser igual foi na época da caça às bruxas, você falou dos anos 80, anos 90, eu acho que a gente é um retrocesso ainda maior, né? Então, assim, se a gente pega para ver, a chance de acontecer por exemplo, de pessoas que não tem nada a ver com nada, serem presos e aparecer, sei lá, com a arma, por exemplo. Cara, vamos ser sinceros aqui, a gente fala disso em todos os episódios e a gente não tem esse medo de falar que, cara, a polícia do Rio de Janeiro não é confiável. Desculpa, existem bons policiais, não, existem bons policiais, existem policiais honestos, tenho amigos policiais, mas, cara, a polícia, não só da polícia militar, a polícia civil também, infelizmente, não é confiável. A gente vê acontecer, às vezes, por exemplo, isso daí eu falar assim, de relatos que a gente recebe de clientes. Tô falando assim a gente tem um processo de... Não, tô falando que a gente recebe de clientes. Pode ser que o cliente também esteja mentindo. Mas, por exemplo, a gente já viu casos, né, da polícia apresentar, por exemplo, 1 quilo de droga, você chegar para conversar com o cliente fala, pô, irmão, mas tinha 2 quilos. Tinha, sei lá, 10 mil reais em dinheiro, a polícia apresentar 8 mil. E isso, assim, a pessoa olhar na minha cara e falar, Rafael, realmente tinha... Por exemplo, teve uma operação agora no final de dezembro, que a gente tá, final, né, do dezembro do último ano. Inclusive teve audiência agora, essa que a gente tem 7 clientes pra caramba, né, nesse processo. E eu lembro que teve uma garota que foi presa, ela tava com 12 mil em casa. Né? Ela chegou para mim e falou, Rafael, esse dinheiro aí é meu dinheiro, que eu tô guardando e tal. Mas não tinha, eles apresentaram 8 mil. Falou, pô, mas não tinha 8 mil, tinha 12. Então, assim, só um exemplo pra gente voltar para a questão da gratificação faroeste. E, cara,
não é confiável, e aí a gente também vai de encontro com muitos princípios que a gente tem, princípios constitucionais, internacionais até. Eu enxergo da seguinte forma essa questão da gratificação faroeste. Eu entendo como legítimo as escolhas políticas de cada um. Eu não acho que não cabe necessariamente a Constituição, o Poder Judiciário fazer juízo meritório sobre determinadas escolhas políticas, propriamente dito. Eu acho que o que a gente tem que se observar é a Constituição e a legislação que o próprio Poder Legislativo se vincula, certo? Dito isso, eu penso da seguinte forma. O governador do estado do Rio de Janeiro celebrou um acordo juntamente com o Supremo Tribunal Federal na assim dita DPF das favelas, reconhecendo uma situação de inconstitucionalidade com relação à letalidade policial. Dito isso, você promulgar, você não vetar um projeto de lei que tem um conceito em regra aberto, que seria você gratificar um valor que você vai vir a receber por você neutralizar uma pessoa. Mas o que seria neutralizar uma pessoa? Matar. Mas assim, é um termo muito amplo, aberto. E assim, quando a gente está falando de um direito, nome do direito penal, nome da segurança pública, o que vale é o estrito cumprimento do dever legal, é o princípio da legalidade, o agente policial, e aqui eu não falo... Porque assim, a gente também não pode simplesmente falar o agente policial, todo mundo, o promotor de justiça, o juiz, o advogado, o defensor. Ele tem que observar estritamente o que preceitua a lei. Principalmente no direito penal. Então, assim, eu entendo assim, como é que você se compromete, você reconhece uma situação de inconstitucionalidade, que é a letalidade policial, e você legitima um instituto político que pode ter uma externalidade, que assim, primeiro não é baseado em evidências, e segundo, pode ter um potencial enorme de gerar uma externalidade que é o aumento da letalidade policial. Sim. Eu entendo que são duas situações muito contraditórias entre si. Correto. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que existe os tratados internacionais que o Brasil é signatário. Pode haver uma questão de um controle de convencionalidade. E além disso, eu acredito que o governador não vai promulgar, por mais que talvez seja uma pauta cara para o grupo político que ele é ligado, eu acho que ele vai acabar vetando, não necessariamente com esse fundamento, mas com o fundamento que não existe orçamento para essa previsão, para essa gratificação. Por quê? O que acontece? Existe um princípio que a gente não... E muitas vezes o parlamentar que quer o seu voto não diz mais que existe, que é o princípio do devido processo legislativo. Existe o artigo 113 da ADCT, que são os atos, disposições constitucionais transitórios, que prevê para você contratar uma nova despesa, você tem que haver um prévio relatório estimando qual vai ser o impacto orçamentário dessa despesa. Então, assim, o projeto que está sendo discutido no nome da LERJ, que foi aprovado na LERJ, está prevendo uma gratificação, às vezes, de um aumento salarial, que às vezes dobra o salário do agente policial. E assim, eu entendo que é perfeitamente legítimo um agente policial buscar ser melhor remunerado, o bom agente que eventualmente produzir mais, ser melhor remunerado, eu acho que isso é perfeitamente legítimo, está dentro da escolha política. Mas para você prever essa gratificação, você tem que primeiro uma previsão orçamentária disso, uma estimativa desse impacto orçamentário. E segundo, você também tem uma previsão já na Constituição de que, para você prever qualquer aumento, vantagem financeira, aumento salarial de qualquer natureza para um servidor público, seja servidor público estadual, federal, municipal, você tem que ter uma previsão de dotação orçamentária prévia. Existe essa questão. O Estado do Rio de Janeiro está há anos em regime de operação fiscal e a LERJ aprovou um projeto que está prevendo um aumento de gratificação de, às vezes,
dobrar o salário da pessoa. E muitas vezes você, pessoa que quer buscar passar num concurso, até mesmo para policial, muitas vezes tem que entender que essa gratificação muitas vezes acaba impactando no orçamento, de modo que você tenha dificuldade de ter novos concursos para novas pessoas entrarem nos quadros de servidores do Estado do Rio de Janeiro. Verdade, verdade. E aí, falando também, Douglas, né, aproveitando aí que você falou da base principiológica, a gente não pode esquecer também do princípio da presunção de inocência, né, cara? E aqui trazendo também para o lado do direito criminal, direito constitucional, quando a gente fala assim, neutralizar, é como você disse, muito bem dito, que é muito amplo, né? É um neutralizar, né? Eu, ouvindo isso, eu vou pensar em morte. Desculpa, não sei se você vai concordar comigo. E a partir do momento que a gente dá a oportunidade da polícia entrar e neutralizar, cara, acaba virando um grande tribunal de rua, né? Então, existe a clara chance de, se acontecer dessa forma, é muito provável que vai virar um grande tribunal de rua, né? Que vai acabar acontecendo julgamentos prévios ali, por exemplo, de uma pessoa, igual a gente tem aquele caso emblemático aí, bem antigo até, né, do rapaz que estava com guarda-chuva e a polícia confundiu com um fuzil. Rafael Braga. Não, o Rafa Braga foi a questão do Pinho-Sol, não? Ué, mas você não tá se referindo ao Rafael Braga? No caso de... Não, teve um caso de um homem que morreu, ele estava com guarda-chuva e a polícia, entendeu? Subiu na favela. Sim. Entendeu? Teve o caso do Amarildo também, Do que ele tava Amarildo com a máquina... A Maquita, né? É uma Akita, ele tava na casa... Acho que foi na casa dele. Uhum. E executaram ele, assim. Entendeu? Eu entendo que... Eles já acharam o corpo dele? Tava nessa coisa, Eu né? acredito que não. É uma situação muito dramática. Se a gente vive no âmbito do Rio de Janeiro, eu acho que existe um desejo legítimo da sociedade de insegurança, do medo. Realmente você tem um problema no Rio de Janeiro, assim, mesmo que você diga, existem lugares no Brasil que sejam mais ou menos seguros, mas eu acho que existe uma sensação geral na sociedade de que o Estado não tem capacidade de entrar em determinados lugares, de exercer a sua segurança. Existe um receio geral da sociedade de que, pelo menos aqui no Rio, de que você vai entrar num lugar errado, você vira na rua errada, Pode morrer. você está botando sua vida em risco, você tem que perder seus bens, sua integridade, colocar em risco sua integridade física. Eu acho que isso é tudo legítimo. Existe um perigo concreto. Isso aí está tendo desdobramentos até no governo federal agora, com recentes operações, com questões de lavagem de dinheiro, enfim. Eu vi recentemente tem a decisão de você criar uma delegacia especial da Receita Federal, porque a gente sabe que o crime organizado evoluiu, assim como a sociedade. E assim, muitas vezes você tem lavagem de dinheiro, enfim. Operações assim, extremamente, você olha e você fala, cara, isso aqui foi muito bem elaborado. É muito louco. Você vê que chegou no nível que essas pessoas chegam na Faria Lima. Não entende? Se chegaram na Faria Lima, por quê? Aqui eu não estou acusando ninguém, não, mas por que será que não chegariam ao governo, por exemplo, federal? Não falo nem da presidência em si, mas falando por exemplo, e você volta até pela questão da blindagem. Você tem uma externalidade horrorosa, assim. Sim. Eu não quero nem entrar no mérito de constitucionalidade da matéria em si, porque, enfim. Mas, assim, é o risco de uma pessoa ser indicada, uma pessoa que é ligada ao crime organizado, querer se candidatar para, de certa forma, conseguir se blindar. Entende? É uma externalidade muito difícil. Sim, assim, de fato. Eu entendo que, muitas vezes, o problema da gente... Eu entendo que existe o desejo da vontade política e aí muitas vezes o judiciário acaba intervindo, mesmo que de forma indireta, e acaba havendo essa discussão de que há um excesso de intromissão. Eu entendo como é legítimo, e aí até recentemente a questão da PL, a discussão muito de anistia, recentemente PL da dosimetria da pena, e você querer discutir essa questão. E assim, eu paro do pressuposto de que a Constituição
e o Poder Legislativo conferiu muitos poderes ao Poder Judiciário. Desde a Constituição de 88 para cá, o Poder Legislativo não reduziu, ele aumentou as matérias com que o Poder Judiciário pudesse intervir. Entendeu? Você tem normas relativas ao orçamento com previsão constitucional. Você tem questões principiológicas de políticas públicas que tem previsão constitucional. E você acaba levando uma intervenção. Eu até acredito que muitas vezes o Supremo acaba entrando em searas que eu acho que acabam mais trazendo problemas para eles do que necessariamente uma legitimação geral pela sociedade. Eu acho que, por exemplo, uma questão que é muito cara para mim, que é a questão do direito do trabalho. Eu acho que o Supremo muitas vezes tem uma certa intromissão no âmbito da matéria do direito do trabalho que às vezes acaba trazendo mais, não acaba trazendo tanto uma legitimidade, pelo menos para a sociedade no geral. Eu não acho que às vezes há um interesse propriamente dito constitucional, pelo menos de forma direta, porque assim, você tem já no âmbito do Supremo, com fundamento no tema de repercussão geral número 725, você tem decisões cassando, decisões que reconhecem vínculos empregatícios, que foram feitos no âmbito dos tribunais trabalhistas, e no âmbito do Supremo você há uma cassação através de uma reclamação constitucional. Enfim, é meio que uma ação autônoma de impugnação desses acordos, que acabam sendo cassados. E mais recentemente, você teve a suspensão de todos os processos que envolvem reconhecimento vínculo empregatício com relação a contratos autônomos, em que o Supremo busca verificar os limites que esses contratos são válidos ou não, que é assim popularmente conhecidos como pejotização. Acontece muitas vezes tanto de uma parte do trabalhador quanto do empregador tenta às vezes me buscar assim, existe uma forma segura de eu fazer um contrato cível sem que isso gere uma insegurança jurídica. E assim, honestamente, salvo situações muito específicas como contratos de parceria de salão de beleza, barbeiro, manicure, caminhoneiro, categorias especiais que já há uma previsão muito de lei. Que é mais comum também. Que há previsão expressa em lei. Por exemplo, contratos de cooperativa. Freteiro também, você falou do caminhão. Freteiro, contrato até de quando entra já de... Enfim, esses tipos de modalidades de contratos especiais, você tem uma certa segurança jurídica. Quando a gente não está falando disso, existe atualmente um limbo jurídico. Você tem a jurisprudência dos tribunais da Justiça Trabalhista, que muitas vezes reconhece esse vínculo empregatício, mas você tem mas no âmbito do Supremo ainda é uma matéria extremamente nebulosa, porque você vai ter, por exemplo, ministros que têm uma posição mais favorável ao empregador e posições mais favoráveis ao empregado. Isso gera uma insegurança jurídica. Eu acho que você só vai ter uma pacificação disso quando for julgado o tema 1389, no âmbito do Supremo, em que vai se avaliar quais são os limites que a pejotização pode operar. Entende? Por exemplo, se trabalhador de aplicativo, do Uber, iFood, eventualmente um advogado que trabalha no escritório de massa, um médico, isso é muito comum, você estipular os limites do que é um trabalhador autônomo, do que é um trabalhador que tem que ser necessariamente regido pelas normas da CLT. Uma pergunta para você, assim, na sua visão, depois eu posso tentar dar essa resposta, mas acho que você é a pessoa mais qualificada nessa mesa para dar essa resposta. O que você entende como não necessariamente é o termo técnico, tá? Não vou te pedir aqui uma resposta totalmente técnica, mas você, como alguém que faz muito direito do trabalho, né? No escritório hoje você é quem cuida do direito do trabalho. Qual é a sua opinião, assim, sobre esse tema? O que você acha
que é de fato a pejotização, quando tem o vínculo, não só o chope, né? O chope, no caso, Sim. subordinação, onerosidade e tal. Mas, na sua opinião, assim, quando há? Só quando tem um contrato de fato, ou quando tem um CNPJ, aquele trabalhador, ele tem de fato um MEI aberto, por exemplo, que a gente vê, né, acontecer às vezes. Não sei se eu me fiz entender. Olha, eu penso da seguinte forma. Quando a gente vai discutir relações de trabalho, que é diferente de discutir relações de emprego, você tem que... aqui é uma posição minha, doutrinária minha. Por favor. Doutrinária minha. Eu penso que a política tem que... É uma das situações que eu acho que a política tem que ser mais altiva nisso. Uhum. Você tem iniciativas partindo do Ministério do Trabalho, no nome do Congresso, lamentavelmente, essas questões se arrastam muito. Mas eu acho que tem que se definir. Você tem empresa hoje, por exemplo, entrando na questão do iFood da Uber, tem empresas que atualmente são na ordem prática monopsônios, que é basicamente que é um termo técnico para empresas que têm praticamente o monopólio da oferta daquele serviço. Então, assim, é muito difícil uma pessoa ser um trabalho. Eu sou um trabalhador autônomo na Uber, de motorista de aplicativo ou entregador por aplicativo. É muito difícil ele estar fora dessas grandes empresas, desses grandes monopsônios. Uber, iFood, Rappi, 99. Assim, eles controlam praticamente a totalidade desse mercado. Então, assim, e eles oferem lucro, sim, a priori, com isso. É diferente de uma situação, por exemplo, de um contrato de parceria de salão de beleza de barbeiro. Porque a gente está falando aqui de um pequeno negócio, de uma barbearia pequena, muitas vezes estruturada, que, enfim, arruma 3, 4 barbeiros, 3, 4 manicure, e ele junta, oferece lucro, e aí o dono daquele espaço tira a parte dele, faz o recolhimento previdenciário para aqueles trabalhadores, e às vezes aluga, cede o espaço. Sim. Então, assim, é muito mais uma relação fluida. Ou, por exemplo, um contrato de cooperativa, não necessariamente você está buscando o lucro àquela instituição. Ela tem que haver uma estrutura para pagar funcionário, para ter o pessoal, para construir o pagamento, mas assim, e não está necessariamente tendo um lucro propriamente dito do trabalho dos cooperados. E você tem a legislação prévia disso. E todas as relações que eu estou falando aqui, não estou falando de relação CLT propriamente dita. Entende? Mas aí quando a gente entra numa, por exemplo, seja um escritório de massa, seja um grupo econômico de hospital, de plano de saúde, esses conglomerados de mídia, essas estruturas enormes que têm uma propensão a lucro, têm um objetivo a lucrar, são empresas grandes que têm... que estão presentes em praticamente todos os estados da União. Ele permitir que essas empresas não tenham pelo menos um nível de responsabilidade social por parte dos seus empregados, eu acho que é uma incoerência, porque assim, você tem um restaurante... mesmo que você não vincule via CLT, mas eu acho que tem que haver um nível de responsabilidade social, porque gera uma situação de assimetria. Por exemplo, você tem um pequeno negócio, você tem um quiosque, você contrata uma pessoa por 5 meses, 5, 6 meses, sem carteira assinada, para entregar pedido, para ficar lá na chapa. Você manda essa pessoa embora, você entra com um processo ele te entra com um processo contra você toma uma porrada na Justiça do Trabalho. Essa é a verdade. Mas aí você tem uma empresa gigante, um conglomerado gigante, e assim, ela não tem responsabilidade social nenhuma por causa desse trabalhador. Eu acho que existe uma certa assimetria. Sim. Eu acho que não existe resposta simples para essa situação, mas é o fato que eu acho que a política tem que se debruçar. Eu não acho que eu entendo que o Supremo muitas vezes atua numa situação de omissão, mas nesse caso específico eu acho que a política deveria dar uma resposta para arbitrar essa situação. Mesmo que haja um controle de constitucionalidade póstumo, mas eu não acho que é uma situação de que... Porque eu acho que já entra numa situação que o Supremo já está
legislando, arbitrando uma realidade que eu acho que não há um interesse eminente, assim, de risco de vida, é mais um interesse corporativo da empresa e muitas vezes da justiça de ter decisões muito conflitantes entre si. Mas eu não acho que é um interesse propriamente dito na sociedade por essa questão que o Supremo decidiu. Realmente. Essa questão da responsabilização social, concordo contigo. E eu tenho uma opinião, né, sobre essa questão, por exemplo, do iFood, por exemplo, da 99, do Uber. Até vindo agora aqui para o estúdio, eu estava conversando com o motorista e estava falando, não, pô, eu estou fazendo aqui o Uber, que eu estou indo em direção ao trabalho, o estúdio é perto do trabalho dele, ele trabalha aqui em Jacarepaguá, né, e ele estava vindo. Então ele falou, não, aqui eu só pego mesmo para, tipo, alguém... Ele até falou isso, não, eu tô indo pro trabalho, mas eu gosto de pegar, assim, um Uber para ir, para alguém pagar minha gasolina. Complementar a renda, para pagar minha gasolina. Sim. Então, assim, realmente eu acho que a responsabilização social é necessária, porque... Mas, claro, é muito delicado, porque tem essa questão a pessoa pode trabalhar, pode não trabalhar, trabalha, não trabalha. É uma relação muito mais fluida. Fluida demais, é difícil. Né? É por isso que eu tô falando. É difícil você estabelecer simplesmente uma relação CLT rígida. Sim. Eu acho que tem que haver um nível, uma preocupação social, porque assim, existe o trabalhador. Porque eu entendo que a Uber, tanto a Uber como a iFood, eu acho que o iFood menos, mas a Uber surgiu muito numa ideia de, tipo assim, de ser uma coisa que você vai fazer por fora, um pequeno bico, eventualmente. Com a ideia que essa pessoa que te atendeu teve. De eventualmente ter uma companhia para o trabalho, para ir lá pagar a tua gasolina, complementar a sua renda e você gerar um ganho social, um ganho econômico nisso, um ganho social que é relevante, entende? Só que aí, no momento que a gente trabalha num país pobre e desigual, isso acaba virando a principal fonte de sustento da pessoa. E assim, eu entendo que a pessoa, muitas vezes esse trabalhador tem até uma condição financeira, muitas vezes acaba sendo superior à média da população. Mas eu acho que ainda assim, tem que haver um arbítrio por parte da política. Mesmo que seja uma regulamentação mais enxuta, mais comedida, mas eu acho que tem que haver uma regulamentação. Eu não acho que, por exemplo, você pode ter um entregador de aplicativo, principalmente entregador de aplicativo. Se o cara tá de moto, o cara não tá com um trabalho perigosíssimo, que é conduzir uma moto sem ser coberto pelo INSS. Essa pessoa a pessoa sofre um acidente, essa pessoa vai ficar 6 meses parada sem receber, ou muitas vezes o que pode acontecer, a pessoa ficar anos sem contribuir para o INSS, aí essa pessoa sofre um acidente, muitas vezes a pessoa fica incapacitada ao labor, assim, permanentemente. Permanentemente. E muitas vezes a pessoa vai ingressar para ter. Vai conseguir com um único meio de subsistência um benefício de prestação continuada, que é um benefício do governo. Que é o BPC, para quem não exatamente, que é o BPC. Assim, até uma coisa interessante para falar, que, já que a gente está puxando vários assuntos, enfim. Para quem não sabe, o benefício de prestação continuada se trata-se de um direito constitucional de que pessoas que têm mais de 65 anos de idade ou pessoas que têm alguma incapacidade ao labor tenham direito a receber um salário mínimo por mês. Obviamente, tem que se observar um critério de renda. A priori, essa pessoa não pode ter uma renda superior a um quarto salário mínimo, mas a depender das situações fáticas, assim, de comprometimento de renda, você consegue majorar para até uma renda de meio salário mínimo. Normalmente você usa como critério... O critério utilizado para avaliar a renda dessa pessoa é usado pelo cadastro único, que também é utilizado pelo governo para avaliar outros benefícios, como Bolsa Família, que você tem que ter uma renda, se eu não me falo engano, de R$213 per capita. Você tem também um benefício de tarifa social, de conta de luz, que você também tem uma renda de até meio salário mínimo, você consegue ter uma tarifa social. Enfim, normalmente você avalia com esse critério de renda através do CadÚnico, você tem acesso a inúmeros benefícios do governo. A questão no benefício de prestação continuada, você tem que, eventualmente, entrar com um pedido administrativo no âmbito do INSS.
você sequer precisa de um advogado, mas muitas vezes pela fragilidade, pelas deficiências estruturais da autarquia previdenciária, muitas vezes você acaba sendo um nicho de que os advogados acabam atuando. Você entra com um pedido administrativo, com intermediação pela própria... Enfim, pela assistente social, pelos CRAs, você faz o cadastro único e com o cadastro único, você habilitando os membros daquela família, você consegue solicitar esse benefício. Sendo negado, você consegue entrar judicialmente, que aí muitas vezes você vai precisar do auxílio do advogado. Sim. Correto. É isso. É isso, bacana. É porque você estava numa linha de raciocínio, eu falei BPC, você começou a explicar o BPC... Entendeu? Pois é, porque a gente já vai aproveitando os ganchos, tocando os ganchos, né? Tem outra coisa que você tem pensando ultimamente, que você acha interessante conversar aqui, passar para a sociedade? Cara, no momento assim de cabeça, acho que a gente já falou a maioria das coisas que a gente tinha assim para falar de, como você gosta de dizer, de pauta quente. Sim, de pauta quente. Pauta quente. E você, Douglas, tem alguma outra coisa que você gostaria de falar? Uma questão que ultimamente tem aparecido muito para mim é relativo a cartão RMC. Os famosos cartões RMC, cartão SCC. Explica para todo mundo aí o que é isso, que eu confesso também que cartão RMC Você tá muito aqui de orelha hoje, né? Eu tô pra caramba. A gente tá estilo tic-tac. Um tocando pro outro e vai. Cara, o cartão RMC, o cartão RCC, que tem aparecido, às vezes, algumas pessoas tirando dúvidas, se trata de um cartão... quando a gente imagina com um cartão de crédito, a gente imagina que o banco te dá esse cartão e você usa para você gastar à vontade. Acho que é um dinheiro a mais, né? Um dinheiro a mais que você acha que você vai gastar, a única obrigação que você vai ter no final do mês é você pagar a fatura. Aquele cara assim, não, eu ganho um salário mínimo, mas eu tenho mais 2 mil de crédito, então ganho... Exatamente. O seu salário é 3 mil reais. Exatamente. Mas o que muitas vezes acontece? Há esse nicho de mercado que não é necessariamente os bancões assim que a gente imagina que tem, mas por essas instituições financeiras, muita fintech, muitas instituições financeiras acabam atuando nesse nicho de mercado, que basicamente é um cartão consignado. O que é um cartão de crédito consignado? Você efetua um desconto mínimo na sua renda, no seu salário, no seu contra-cheque, e você consegue utilizar esse cartão que tem um limite X de valor que você consegue usar, que você tem que pagar também. Assim, mas o que muitas vezes, como é que é a prática dessas instituições financeiras? O que eu observo, eu tenho diagnosticado na minha vida prática. A pessoa busca um empréstimo consignado porque ele é uma pessoa aposentada, ela é uma pessoa pensionista, ela é uma pessoa que recebe um salário, uma pessoa CLT, e ela quer um empréstimo consignado porque as taxas de juros normalmente são mais baixas do que um empréstimo pessoal que, enfim... Bateu os 10 minutos? Enfim, basicamente... E para encerrar, o empréstimo consignado e estão sendo feitos descontos no contra-cheque dessa pessoa. Só que a pessoa vai na intenção de fazer um empréstimo consignado e muitas vezes eles estipulam uma cláusula contratual de que você tem que ter um termo de utilizar esse cartão de crédito para sacar o valor do empréstimo ou para também ter acesso a esse contrato de empréstimo. Praticamente uma venda casada. E aí a pessoa não se dá conta que está sendo feito esse desconto. Para ela abriu uma conta, para ela teve que usar o cartão para abrir, para sacar o valor. Só que ela não se deu conta, muitas vezes, que está sendo descontado o valor no seu contra-cheque, na sua aposentadoria, no seu salário. E aquilo relativo a um cartão de crédito que ela às vezes nunca usou. Eu tenho situações pessoais, inclusive, de parentes meus, que supostamente tinham um cartão de consignado há anos, só que assim, nunca usou esse cartão para nada. Ele não tinha conhecimento ao tamanho absurdo que é essa situação, esse tipo de prática abusiva, né? E a gente recebeu um toque do estúdio que passou os 10 minutos e a gente para chegar para nossas considerações finais. Eu abri aqui umas caixas de perguntas e eu achei interessante aqui. Eu acho que a gente pode responder duas, que infelizmente o tempo é exíguo. Pode ser, perfeito. Fazer de pergunta. Aqui. Sou um jovem advogado
Quais perguntas devo fazer na audiência? Posso começar a responder? Pode, vai lá. Eu acho que primeiro depende muito da audiência e, claro, você tem que estudar bem o caso, saber do que se trata. Então, falando aqui da minha área, né, do criminal, acho que você tem que estudar o processo página por página. Eu falo isso para todo mundo que vem trabalhar com a gente, né? Sempre falo, cara, olha página por página, é chato, às vezes tem 10 mil páginas, né? Olha o data dumping aí. Outro tema polêmico. Outro tema aí que a gente, na próxima, vamos abordar. Mas é interessante a gente falar sobre... estudar sobre isso. E uma coisa que eu aprendi com o meu querido professor Denis Sampaio, né, em questão de audiência, que é o seguinte: nem sempre fazer muita pergunta é bom. Nem sempre perguntar é necessário. Sim. Só vai fazer sentido para quem realmente Sim. advoga. Porque, às vezes, cara, você vai chegar numa audiência grande, eu já vi isso acontecer, né, a gente, às vezes, faz, né, audiência com plateia, por exemplo, né, que a gente trabalha com operação, tal, muita operação, e operação, geralmente, tem plateia. Né? Tem 30 réus ali, 30 réus já é uma plateia, pô. Sim, sim. Né? E às vezes o advogado ali, numa questão até de ego, de certa forma, para aparecer, para mostrar que talvez sabe alguma coisa, sai fazendo um monte de pergunta. Né? E às vezes são perguntas que, tipo assim, vão só confirmar a autoria do crime, que vão só, tipo, dar a oportunidade, às vezes, daquela testemunha ali se corrigir, por exemplo. Às vezes ele deixou de falar alguma coisa, o advogado de defesa vem e faz uma pergunta que prejudica. Sim. Então você tem que ter muito cuidado. Então, a resposta que eu dou a pergunta foi de quais perguntas? Quais perguntas, como se portar. Eu acho que o mais interessante é isso, é como perguntar. Sim. Né? Que às vezes uma pergunta é suficiente. Sim. E às vezes 10 perguntas não vão ser suficientes. Sim, né? sim. Então, eu acho que é interessante a gente apontar, eu acho que isso vale principalmente para a audiência trabalhista e para a audiência criminal, que você acaba tendo audiência, inexoravelmente. Sim. Você entender que muitas vezes você pode ficar um pouco intimidado com a audiência pelo magistrado, dependendo de como ele se porta, como é que é a prática dele. Mas eu acho que uma dica que é relevante é tudo que você achar que é equivocado, a decisão, tudo que ele vier a falar, tudo tiver de postura equivocada que você achar do juiz, quando você verificar que há uma violação de um direito seu, é você constar isso em ata. Sim. É um direito, é uma prerrogativa do advogado constar em ata tudo de questão de direito que ele achar pertinente. Sim. E você existe dentro do âmbito do processo, tanto no âmbito do processo civil quanto do penal, que é a nulidade algibeira. Você não pode arguir a nulidade a qualquer momento. Uhum. Toda a nulidade tem que ser arguida no momento, na primeira oportunidade que o advogado tem, para que essa nulidade seja ao menos apreciada no segundo grau, no terceiro grau. Então, assim, você tem que, a todo momento, tudo que você achar equivocado, mesmo que seja uma coisa boba, você acha que não seja tão relevante, constar em ata. Sim. Porque, eventualmente, você está trabalhando lá no futuro, você vai ver, você tem uma nova pensamento sobre aquela situação, e você tem material para trabalhar. E até o entendimento, às vezes. Né? Hoje, às vezes, você pode ter um entendimento e amanhã o tribunal ter outro entendimento. Exatamente. Então, assim, eu acho que você tem que constar em ata. Você não tem que ficar intimidado. Eu entendo que muitas vezes, tanto no criminal quanto no trabalhismo, muitas vezes você pode ficar um pouco intimidado por ser um advogado jovem. Mas a questão é que você verificar uma situação que você acha que é equivocada, fazer um pedido educado, que conste em ata. E outra coisa, não se esqueça que você não é menor que ninguém. Você não é menor que o juiz, você não é menor que o promotor, você não é menor que o advogado da parte contrária. Você está ali igual, entendeu? É paridade de arma, todo mundo é igual, entendeu? E é isso que o Douglas falou, educação, chega na educação. Não acha, eu pelo menos assim, de mim, né? Eu não acho bonito aquele advogado brigão, que isso é horrível. Eu também não acho. Próxima pergunta. E só para concluir, teve uma pessoa aqui que me perguntou pra gente correr aqui, porque a gente já tá afogado aqui, no laço. Do trabalhador, ele me perguntou, eu trabalho no supermercado e eu como caixa, mas eu também faço limpeza. Isso é acúmulo de função? O que acontece? Eu vejo que muitas vezes é uma reclamação muito comum do trabalhador dele exercer várias funções. Assim, para bem ou para mal, o entendimento da Justiça do Trabalho é que não se caracteriza como um acúmulo de função você exercer várias funções simultâneas que sejam relativas à sua função original contratada. Então, assim, se
você entrar como caixa e você eventualmente fazer... Tá falando de um lugar pequeno, uma estrutura pequena de mercado. Você faz eventualmente a limpeza de um banheiro, assim, que é só dos funcionários, que ele faz uma geral. Com esse fundamento é um pouco mais difícil. Na prática, não há acúmulo de função. Você pode discutir eventualmente uma questão de insalubridade. Muitas vezes o trabalhador acaba adentrando em câmara fria, às vezes no âmbito do supermercado, que faz o direito adicional de insalubridade. Eventualmente, o que é uma prática que eu vejo muitas vezes? É o trabalhador ter uma função X e assinar ele como Y, porque a convenção coletiva da categoria daquela função que é prevista prevê um piso salarial maior. Algum benefício. Entendeu? Muitas vezes a pessoa já foi muitas vezes promovida para exercer uma função, só que ainda no contra-cheque no contra-cheque e na carteira de trabalho tá como uma função inferior, porque o piso salarial daquela função é inferior. Entendeu? E muitas vezes é importante o advogado estar ligado na situação para fazer um correto enquadramento sindical, porque o enquadramento sindical, conforme determina a CLT, o que vale é a função preponderante da empresa. E eu já vi casos de empresa querer colocar uma convenção coletiva de uma determinada categoria para pagar menos. Certo? Eu acho que a gente já estourou completamente o limite. Eu gostaria de agradecer respeitosamente esse novo espaço que nos foi concedido. Sim. O estúdio Nice4, aqui na Barra da Tijuca. Sim, Cristiano, agradecer pelo espaço e pela gente estourar o limite completamente. O Gabriel, acho que é o nome dele, que nos atendeu. Muito obrigado também, Gabriel. Muito obrigado. Eu desejo... um bom encerramento de dia para todos. Excelente semana. É isso, excelente semana. Até a próxima e tchau. Um beijo.